Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um mergulho nos mistérios da nossa história. Hoje, vamos abrir uma caixa preta que muita gente poderosa tentou manter fechada para sempre. Imagine só, e se o governo, a agência mais famosa de inteligência, estivesse secretamente testando drogas e aplicando técnicas de controle mental em seus próprios cidadãos? Parece roteiro de ficção científica, não é? Mas a verdade é muito mais estranha e assustadora. Para entender a dimensão do que estamos falando, precisamos ser diretos. O que foi o projeto MKUltra? Em poucas palavras, foi um programa secreto e ilegal da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a famosa CIA. Seu objetivo principal era assustadoramente simples: pesquisar e desenvolver métodos de controle da mente humana. Eles queriam descobrir como manipular pensamentos, alterar comportamentos, apagar memórias e até mesmo programar pessoas para agirem contra a própria vontade. Era a busca pela arma definitiva, uma que não destrói prédios, mas que domina a consciência. O programa foi oficialmente criado em 1953, sob o comando de um químico da CIA chamado Sidney Gottlieb. O MKUltra não era um único projeto, mas um guarda-chuva para mais de 150 subprojetos diferentes. Para entender por que a CIA faria algo tão extremo, precisamos voltar no tempo. Estamos no auge da Guerra Fria. O mundo estava dividido em dois blocos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. A tensão era constante. A qualquer momento, uma guerra nuclear poderia acabar com tudo. Soldados americanos capturados apareciam em vídeos fazendo confissões forçadas. Eles pareciam ter sido reprogramados. O termo lavagem cerebral, do chinês Xinao, entrou para o vocabulário popular. A liderança da CIA ficou apavorada. Eles acreditavam que os soviéticos e os chineses haviam desenvolvido técnicas secretas de controle mental. A resposta da CIA foi: se o inimigo tem uma arma secreta, nós precisamos ter uma melhor, e rápido. O diretor da CIA, Allen Dulles, era obcecado com o assunto. Ele deu carta branca para que agentes desvendassem e desenvolvessem técnicas. A urgência era tão grande que as regras e a ética foram jogadas pela janela. A lógica era: os fins justificam os meios. A busca da CIA por técnicas de controle mental não começou do zero. Infelizmente, eles encontraram inspiração nos lugares mais sombrios: os campos de concentração nazistas. Fotografia de cientistas nazistas em laboratório, enquanto médicos como Joseph Mengele conduziam experimentos humanos terríveis. Eles testaram os limites da dor. Após a guerra, muitos desses cientistas foram julgados em Nuremberg. Nem todos. Em uma operação secreta, Operação Paperclip, o governo americano recrutou centenas de cientistas alemães. Foram colocados para trabalhar em projetos militares e de inteligência. Vários acabaram trabalhando direta ou indiretamente para a CIA. Relatórios de campos como Dachau detalhavam o uso de mescalina e o uso de escopolamina em interrogatórios. Essas informações foram estudadas pelos idealizadores do MKUltra. A CIA pesquisava o que funcionava e o que não funcionava. Os registros nazistas eram um atalho macabro. A maior democracia do mundo, que havia lutado contra Hitler, agora adotava práticas desumanas. Usavam a mesma justificativa: segurança nacional. A ideia de sacrificar certos indivíduos pelo bem maior era a mesma. Paperclip e o estudo dos experimentos nazistas mostram como a linha entre o bem e o mal pode ficar perigosamente tênue. A ideia de sacrificar certos indivíduos pelo bem maior era a mesma. Os objetivos do MKUltra eram variados e pareciam ter saído diretamente de um filme de James Bond, mas com um toque muito mais sinistro. O programa não queria apenas entender a mente humana. Ele queria controlá-la de todas as formas possíveis. Um dos principais objetivos era desenvolver uma droga da verdade. Eles buscavam uma substância que pudesse ser administrada a um espião inimigo, ou
a uma fonte de inteligência para forçá-lo a revelar todos os seus segredos, sem que ele pudesse resistir. Outro objetivo ainda mais assustador era a criação de espiões involuntários, ou assassinos programados. A ideia era pegar um indivíduo, apagar sua identidade e sua memória, e programá-lo para executar uma missão específica, como um assassinato político. Era o conceito do candidato manchuriano transformado em projeto de governo. Eles queriam criar a arma humana perfeita, um assassino que não sabia que era um assassino. Além disso, o MKUltra também explorava técnicas para desacreditar figuras públicas e líderes estrangeiros, drogas que causassem comportamentos erráticos quando administradas secretamente. Eles tentaram criar gatilhos hipnóticos, uma palavra, um gesto, que poderia ativar um comportamento pré-programado. O programa também tinha um lado defensivo, entender se era possível treinar agentes para resistir à lavagem cerebral. Mas para saber como proteger alguém, eles primeiro precisavam saber como quebrar alguém. Para atingir seus objetivos macabros, o MKUltra empregou um verdadeiro arsenal de técnicas radicais e perigosas. Um verdadeiro arsenal de técnicas radicais e perigosas. A principal ferramenta e a mais famosa de todas foi o LSD. A CIA se tornou por um tempo a maior compradora e distribuidora de LSD do mundo. Eles viam a droga como a chave para desestruturar a personalidade e abrir a mente para a manipulação. Sidney Gottlieb, o chefe do projeto, estava convencido que o LSD poderia ser a tal droga da verdade ou uma ferramenta para apagar memórias e reprogramar indivíduos. Os experimentos com LSD eram completamente fora de controle. Agentes da CIA davam a droga uns aos outros no escritório, muitas vezes sem aviso. Eles montaram bordéis e safe houses onde drogavam clientes com LSD sem que eles soubessem. Câmeras escondidas gravavam as reações. As vítimas passavam por horas de terror psicológico e alucinações enquanto pesquisadores registravam tudo. Mas o LSD era apenas a ponta do iceberg. Testaram anfetaminas, barbitúricos, heroína e até combinações experimentais, a chamada erva da loucura. Além das drogas, exploraram intensamente a hipnose, tentativas de implantar gatilhos, uma palavra, um gesto. Outras técnicas incluíam a privação sensorial, vítimas mantidas em tanques de isolamento por dias, sem luz, sem som, abuso verbal, humilhação, tortura psicológica, tudo para quebrar a resistência do indivíduo. Em subprojetos no Canadá, o psiquiatra Donald Ewan Cameron usou despadronização, comas induzidos, choques elétricos e tentativas de apagar memórias e reconstruir personalidades. As histórias das vítimas do MKUltra são o coração trágico de todo esse escândalo. Uma das mais conhecidas é a de Frank Olson, cientista do exército que trabalhava com a CIA. Em 1953, Sidney Gottlieb secretamente colocou LSD na bebida de Olson e de outros cientistas. Olson teve uma reação terrível. Ficou extremamente paranoico e deprimido. 9 dias depois, ele morreu ao cair da janela do 13º andar de um hotel em Nova York. A CIA inicialmente classificou a morte como suicídio, mas a família de Olson lutou por décadas, acreditando que ele foi assassinado. Outro caso emblemático é o de Harold Blower, um jogador de tênis que se internou para tratar depressão. Sem seu conhecimento, ele foi usado em um experimento para testar um derivado da mescalina. Recebeu 5 injeções. A última foi massiva e o matou em horas. Por anos, o governo mentiu para sua família. A verdade só veio à tona décadas depois, graças a investigações do Congresso. Além dos casos fatais, milhares sofreram traumas psicológicos profundos e duradouros. Pessoas comuns, estudantes, donas de casa, funcionários públicos, foram cobaias sem saber. Homens que foram aos bordéis da CIA foram drogados e filmados em seus piores momentos. Voltaram para casa confusos, aterrorizados, sem entender o que aconteceu.
Pacientes foram submetidos a choques elétricos extremos e coquetéis de drogas que destruíram memórias e personalidades. Muitas vítimas nunca souberam que fizeram parte de um experimento do governo. Por mais de 20 anos, o projeto MKUltra operou em sigilo quase absoluto. A resposta está em compartimentalização, medo e destruição de provas. Em 1973, temendo exposição, Richard Helms ordenou destruir os registros. Caixas, fitas, relatórios foram triturados e queimados. Ele acreditava ter apagado para sempre as provas. Mas um erro burocrático arquivou 20 mil páginas financeiras no lugar errado. Em 1974, Seymour Hersh publicou uma reportagem bombástica que começou a abrir a porteira. O Congresso formou comissões. A famosa Comissão Church começou a puxar o fio. Os documentos financeiros não descreviam os experimentos, mas mostravam pagamentos, contratos e os nomes das instituições envolvidas. Convocaram ex-agentes para depor. Em 1975, a existência do MKUltra foi finalmente confirmada publicamente. O monstro que vivia nas sombras foi, finalmente, arrastado para a luz. A destruição ordenada de arquivos por Helms tornou quase impossível provar culpa individual na maioria dos casos. Ainda assim, as evidências financeiras e os depoimentos revelaram a extensão do programa. O público ficou chocado. A verdade veio à tona, mas a justiça completa nunca seria alcançada para muitos. A revelação do MKUltra causou um choque profundo na sociedade americana e no mundo. A ideia de que uma agência governamental democrática pudesse conduzir experimentos tão desumanos em seus próprios cidadãos era, para muitos, impensável. O MKUltra virou tema de filmes, séries e livros, mas muitas teorias conspiratórias acabaram ofuscando os fatos reais. Culturalmente, alimentou uma desconfiança profunda no governo que perdura até hoje. O escândalo levantou debates fundamentais sobre ética na ciência e levou a leis que aumentaram supervisão e exigiram consentimento informado. No entanto, o impacto legal foi limitado. Apenas algumas vítimas receberam compensação após longas batalhas judiciais. A maioria permaneceu anônima e sem justiça. Nenhum agente da CIA foi processado criminalmente. A destruição dos documentos tornou quase impossível provar culpa individual. O pedido de desculpas oficial veio tarde e foi considerado insuficiente por muitos. MKUltra nos mostra que o sigilo, justificado em nome da segurança nacional, pode se tornar um escudo para atrocidades. Transparência e responsabilidade são essenciais. A responsabilidade e o respeito incondicional pela dignidade humana não são luxos, são barreiras que nos protegem de monstros como o MKUltra. Esquecer essa lição é um risco que não podemos correr. MKUltra é um exemplo sombrio do quanto a ciência e o poder podem se misturar sem ética. A importância da transparência, dos direitos humanos e da ética científica não pode ser subestimada. Obrigado por assistir. Se tiver perguntas ou comentários, deixe abaixo.